pista, né, e do pedestre, né? Talvez um guarda, né? Você já presenciou algum acidente? Não, até hoje não. Mas já ficou sabendo? Já fiquei sabendo, já fiquei sabendo. E ocorre vários, né? Ocorre vários. E o barulho desses caminhões que passam? Atrapalha alguma coisa? É tremendo, cara, tremendo. Você parece que vai cair o mundo, assim. É bem complicado mesmo. Bom, não tem nem muito o que comentar, porque o David e o Brandão fizeram já a matéria completa, várias opiniões. Eu só vou pedir pro Brandão, coloca para mim o Face, que eu estou compartilhando. Você vai entrar no blog paulotvmix.blogspot.com e responder a nossa enquete, né? Na sua opinião, o que mais atrapalha o trânsito na cidade? Dá uma olhada nesse comentário, logicamente que a gente, falta bom senso, que é uma das perguntas. O que eu respondo aí? Você tá com o Face aberto também, não? Lê a resposta para mim do Baldo, é isso? Isso. Aonde eu tô compartilhando, depois eu vou conversar com a Renata Silva, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vamos falar sobre a eleição do Conselho Tutelar, e eu vou aproveitar que ela tá aqui e pedir a opinião também dela, o que ela acha que deve fazer para melhorar o trânsito na cidade. Lê para mim o comentário dele aí, faz favor, Paulinho, primeiro, né, o Baldo Fagian, ele diz embaixo, falando sério, que educação é tudo, o resto é balela. Ele tem toda a razão. E em cima, ele faz esse comentário, evidentemente irônico, né? Ele diz: os carros, motos e caminhões e bicicletas e os pedestres. Tirando isso, tá tudo bem. Aí o trânsito fica bom, né? Aí fica bom, aí vai resolver o problema, né? A Renata tava falando para mim em off aqui se tirar os cachorros também. Tem os cachorros. Tem. Bicicleta é um problema muito grande em Leme. É verdade. Olha, daqui a pouco a gente vai continuar com as matérias, tem mais partes, nós vamos falar do trânsito de Leme. Você de Leme vai poder interagir e participar. Daqui a pouco eu vou conversar com a doutora Amarilis, da cidade de Leme, que é vereadora, e vamos falar como que está o Legislativo pensando nessa questão do trânsito na cidade de Leme. Agora, deixa eu conversar com a Renata, que a gente tem que continuar, e ela vai falar sobre o Conselho Tutelar. Ô, Renata, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom, a Renata ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E vai ter eleição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar são 5 pessoas. Eu vou falar algumas coisas aqui, se eu estiver errado você me corrige. Okay. Né? São 5 pessoas que não são aí diretamente subordinados. É um conselho que pensa junto, o grupo junto, para dirimir aí ou tentar os problemas ligados às crianças e adolescentes. Para fazer parte do Conselho Tutelar, logicamente, você não precisa ser um exímio conhecedor, né, dos direitos da criança, mas eu tenho certeza que se você não for, você vai ser cassado o mandato, porque você tem que estar com o Estatuto da Criança e do Adolescente ali bem evidenciado para poder ter as suas ações no dia a dia também. E o Conselho Tutelar tem as suas renovações, as suas eleições, e quem elege o Conselho Tutelar, a Renata agora vai me falar, quem pode ser candidato e quem elege o Conselho Tutelar de uma cidade, Renata. Ok. Bom, Paulo, para ser conselheiro tutelar, o cidadão ele precisa residir no município pelo menos por, no mínimo, 2 anos. E comprovar essa moradia no município. Além disso, ser maior de 21 anos, possuir o ensino médio ou equivalente completo, e estar em gozo de todos os direitos civis. No caso do homem, com a reservista em ordem. Isso é o critério Esse é o critério básico, além de apresentar um atestado de antecedentes. Criminais, lógico. Isso, ok, em ordem. Aí está tudo ok. Bom, ele já está apto a ser o candidato. Isso, aí ele pode se candidatar. Esse ano nós fazemos a exigência de no mínimo 1 ano de experiência com criança e adolescente. Isso pode ser em qualquer área, desde que seja com criança e adolescente. Isso. Quem já trabalhou em berçário, quem já trabalhou em algum projeto, em alguma entidade, qualquer experiência comprovada com criança e adolescente. É um dos critérios para ser o candidato. Sim. Bom, atendeu esses requisitos, ele se candidata. Quando vai ser a eleição e quem vota nesses candidatos? Ok. Ele se candidata, passa pelo crivo da Comissão Especial Eleitoral para ver se essa inscrição é deferida ou não, porque caso, se algum desses critérios não forem preenchidos, ele está automaticamente indeferido.
Certo, não Ok? pode ser nem candidato. Isso. Aí nós publicamos a relação dos candidatos deferidos e passamos para o próximo passo, que é a capacitação. Esse ano nós estamos contratando uma empresa da cidade de Pouso Alegre, que fará uma capacitação com esses candidatos habilitados, e ao término da capacitação, eles farão uma prova escrita, composta por 2 partes. Uma parte objetiva, que é relacionada à legislação que regulamenta o trabalho do conselheiro tutelar e a rede de proteção à criança e ao adolescente. E outra parte, que será estudo de caso. Nós teremos um estudo de caso que cada candidato deverá descrever como ele resolveria, quais seriam as atitudes, as indicações, os encaminhamentos para a resolução daquele problema, quais os possíveis. É uma composição de vários, né, exigências para que não vai ser, eu quero ser conselheiro tutelar, vou lá e pronto. Legal. Se a pessoa quer ser conselheira, a primeira coisa que ela tem que fazer é se inscrever. E as inscrições terminam sexta-feira, dia agora, 4 de outubro. E aonde Isso. fazem Essas inscrições são feitas na Secretaria Municipal da Criança, situada à Rua Visconde do Rio Branco, número 586, no período da manhã, de 8h30 às 11 horas. Aí faz a inscrição. Isso. E entrega esses documentos, cópias. Até sexta-feira, Até portanto, sexta-feira, é o último às dia 11 para quem horas. quer ser. Exatamente. Bom, fez as inscrições, está apto e vai fazer a capacitação. Aí depois, quando que tem a eleição? E quem que efetivamente, para fazer a inscrição, ele tem que pagar alguma taxa ou não? Não, taxa É gratuito. nenhuma, tudo gratuito. E depois, quando ele é eleito, ele passa a ter um salário ou não? Sim, ele tem uma ajuda de custo, a legislação determina dessa maneira, porque o Conselho Tutelar não é funcionário. Ele é, a partir dessa nova lei, que eu gostaria de conversar também, ele passa a ter os mesmos direitos que os outros funcionários da Prefeitura, Entendi. mas ele não é funcionário. Ele não é Isso. subordinado diretamente à Prefeitura. Sim, porque a gente entrega F, controle de frequência, é tudo feito dentro da Prefeitura com o RH. Mas eles têm uma numeração diferenciada dentro do INSS, que é a contratação de conselheiro tutelar. Entendi. E esse conselheiro, ele fica de quanto em quanto tempo é feita essa renovação? Pela nova legislação, resolução CONANDA, resolução 137 e 139, eles passam a ter um mandato de 4 anos, a partir da próxima eleição para presidente. Agora, até chegar à próxima eleição para presidente, nós faremos um mandato chamado na legislação de mandado tampão. Tampão, é só para completar o período. Ok, então serão 2 anos, porque se tudo correr da maneira como nós planejamos, eles terão posse a partir de 2 de janeiro de 2014. E a subvenção dele, que você me perguntou, isso. é R$ 1.087,67. E é a ajuda, né, que ele Isso, tem, é uma ajuda de qualificado custo. como salário. Não, Tá. não. É ajuda de quem custo. é conselheiro, ele pode continuar, quer dizer, deu o prazo dele. Ele pode continuar, ele se inscreve de novo, faz todo o processo e disputa uma nova eleição, como que funciona? Sim, ele pode se candidatar novamente só mais uma vez. Pode ser reconduzido só mais uma vez. Aí ele ficará um mandato sem se candidatar e depois ele pode retornar. Então, vamos dizer assim, 2 dentro, 1 fora. 2 dentro, 1 fora. Entendi. Pela sua experiência, é comum os conselheiros serem os mesmos, renovarem, saírem, a procura de inscrição é grande? Como que funciona isso aqui em Pirassununga? Olha, pela nova legislação e os novos direitos a que eles farão jus, eu pensei que a procura fosse maior. Porque no pleito anterior, os próprios conselheiros e a população têm reclamado muito da questão da subvenção, né, do que eles recebem de ajuda de custo e também dos direitos sociais. Vamos conversar sobre isso, tá, Paulo? Já já você me pergunta se eu esquecer. E como nós conseguimos entrar com uma legislação atualizada com relação aos direitos sociais, nós pensávamos que a população fosse ter maior procura, fosse procurar ser conselheiro. Porque todo mundo reclama que não é conselheiro porque não tem direito social. Nós colocamos o direito social e a população continua não se candidatando. Então, eu acho que o problema é outro. Bom, Renato, vou pedir licença para você. O Brandão, trabalha para mim o primeiro intervalo. Eu preciso do primeiro intervalo, já são 12:30, mais 5 minutos. E a gente vai continuar falando com a Renata. Tem o prazo das inscrições. Logicamente vai se findar, depois tem todo um processo. Eu vou convidar a Renata para uma outra oportunidade de estar, para a gente falar um pouquinho mais sobre o conselho, porque muita gente cobra o conselho, cobra as atitudes, cobra as ações e às vezes nem sabe como
como que funciona. Então é importante a gente ter também o conhecimento que quando a gente for fazer algum tipo de cobrança, a gente saber para quem dirigir essa cobrança e se tem fundamento ou não. 12:00 mais 5 minutos, o intervalo é rapidinho, a gente volta na sequência, falando sobre ainda a Avenida Hermínio Meto, o furto e a recuperação do girocóptero na cidade de Leme e também um flagrante de posse de arma de fogo na cidade de Porto Ferreira. 12:00 mais 6 minutos, nosso intervalo, voltamos já. Madeporto, a mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de toda a região. Madeira de qualidade com os melhores preços, uma grande variedade e maior estoque. Com uma infraestrutura moderna e sempre bem equipada, conta com itens em pintura, hidráulica, elétrica, louças, pisos, acabamentos em geral. Uma parceria com a Caixa Econômica Federal atua como correspondente Caixa Aqui, disponibilizando para você os melhores produtos e serviços. A Madeporto tem o produto que você precisa com a comodidade que você merece. Madeporto, quantidade certa, qualidade certa, na hora certa. Pizzaria do Zé, aberta de terça a domingo, das 7 horas às 8 da noite, com entregas a domicílio. Na compra a partir de 2 pizzas, você ganha um refrigerante de brinde de terça a quinta, exceto feriados. Conheça a nova delícia da cidade. Pizzaria do Zé, telefone 3554-2592 ou 9227-4596. Atendemos também na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 700, no Jardim Amália. Pizzaria do Zé. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. O melhor churrasco de Leme e região, com carnes originais, está na Bagatini Churrascaria. Tradição em bem servir e qualidade no atendimento. Seu evento, casamento, aniversário e festa ganham muito mais sabor na Bagatini Churrascaria. Essa já faz parte do seu dia a dia. Na Bagatini Churrascaria você tem deliciosas porções à la carte e marmitex. Comer bem com qualidade em Leme e região, só na Bagatini Churrascaria. O Instituto Embeleze oferece para você os melhores cursos profissionalizantes para você fazer sucesso no mercado de trabalho. Você pode se tornar cabeleireiro profissional, manicure e pedicure profissional, maquiador profissional, designer de sobrancelhas e ainda um curso de lindos penteados. O Instituto Embeleze tem 2 unidades em nossa região. Uma em Leme, na Avenida 29 de Agosto, número 807, no centro, e uma em Pirassununga, na Rua Duque de Caxias, número 1722, no centro de Pirassununga. Instituto Embeleze. Autopeças Wesley Scar. Tudo com qualidade e garantia há 18 anos, fazendo o melhor. Vendemos nos cartões Master e Visa, com parcelas a combinar. Wesley Scar fica próximo à Escola do Caique. Wesley Scar, sempre o melhor para você. No Ranchão do Peixe, você vai saborear as maiores delícias de Leme e toda a região. Especializado em peixes, lá você encontra peixes especiais, as mais variadas porções de peixe, pratos à la carte, além de almoços deliciosos aos domingos. Tudo isso em um ambiente super agradável e com um atendimento especial. O Ranchão do Peixe fica na Rua Getúlio Vargas 470, no bairro Tufanim, em frente à Praça da Antiga Maristela. E o telefone é o 3571-4779. Ranchão do Peixe, o melhor e mais gostoso. Pensou em pneus? Sejam muito bem-vindos ao Berreta Pneus. O Berreta Pneus trabalha com toda a linha de pneus da Pirelli, Firestone, Goodyear e importados. Aqui você conserta ou troca os pneus do seu veículo, faz alinhamento, balanceamento com mão de obra especializada. Com o atendimento e profissionalismo da nossa equipe, aliada à tecnologia, oferecemos produtos como pneus, escapamentos e serviços em suspensão, mecânica, freios e troca de óleo. Trabalhamos também com empresas terceirizadas, além de concessionárias de toda a região.
você vai visitar agora o Berreta Pneus, porque aqui você tem o que precisa num orçamento que com certeza caberá no seu bolso. O Berreta Pneus fica na cidade de Pirassununga, em 2 endereços, na Avenida Padre Antônio Vanés, número 1661, e na rotatória da Avenida Newton Prado, com a 6 de agosto, número 14. O telefone é muito fácil, 1935615577. Berreta Pneus, nesse você pode confiar. Gostei do seu currículo. Você tem aqui muitas qualidades. Fala inglês básico. I am, of course. Tá aí. Era exatamente o que a gente estava procurando. Parabéns. A vaga é sua. Sério? Ah, pegadeiro malandro. Não sabe inglês? Goodbye. Goodbye. Na People não tem pegadinha. Você aprende inglês de verdade e fica preparado para o mercado. Venha para a People e domine inglês ou informática com os cursos mais completos para a sua formação. Sem pegadinhas. Acesse www.people.com.br. Muito bem, já de volta, meio-dia, mais 10 minutos. Eu vou continuar conversando com a Renata, porque o assunto é extenso. Eu até vou pedir desculpas para a Renata, porque a gente tem também tantas matérias hoje que eu preciso evidenciar. A gente vai focar mais a questão das inscrições, carga horária, o que precisa para as inscrições. E se você puder, a gente marca uma outra data para a gente vir falar dos mecanismos de fiscalização do Conselho, porque hoje, em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas coisas se atribuem à culpa. Ah, porque hoje existe o menor infrator, porque o Código, o Estatuto da Criança protege demais. Ah, hoje existe o menor infrator porque o Conselho Tutelar da cidade não faz nada. Ah, hoje, quer dizer, tudo tem um culpado, né? Menos realmente a situação que é culpada disso tudo. E a gente percebe aí até pelos fakes falsos, e eu sempre falo isso e eu torno a falar, que é muito cômodo hoje para as pessoas que estão nos assistindo, e às vezes até por telefone, ligando, olha, eu não quero me identificar, mas eu quero fazer essa denúncia, e falando porque o conselheiro não foi, ou o conselheiro não fez, ou, enfim, tem várias denúncias em relação à atuação dos conselheiros tutelares. E muitas das pessoas que fazem as suas críticas, e às vezes até críticas severas e veementemente criticam, eu convido a você para ter um gesto de atitude, no mínimo, né, para você que não está contente com a atuação do conselheiro tutelar, que vá, faça sua inscrição até na sexta-feira, se inscreva e vá ser um conselheiro tutelar, porque é muito cômodo nós criticarmos a atuação dos que estão trabalhando, atuando, dentro de algumas regulamentações que agora foram mais evidenciadas, né? Aí sim você pode com precisão falar, porque é muito cômodo. Eu falo, olha, não fez. E a Renata me falando que o número de inscrições foram muito aquém do que se esperava. Tudo bem que o pessoal reclama, carga horária, porque o conselheiro tutelar, se tiver alguma infração na madrugada, que a polícia chamar, o conselheiro tem que ir, né? É lógico que existe um escalonamento dentre os conselheiros, mas ele tem que ir. Existe uma regulamentação que obrigue o conselheiro, sob perda até e cassação do mandato desse conselheiro tutelar. Então tem vários mecanismos. Mas R$1.000 é pouco. Mas é o subsídio que se paga e alguém tem que fazer alguma coisa, né? E tem tanta gente que trabalha, se a gente for regulamentar aqui a questão salarial, que não é um caso salarial, é uma ajuda de custo, né? Inclusive eu não vou entrar no mérito da questão, porque se eu for eu vou acabar falando de algumas pessoas e que acabou se acomodando, né? Porque o cara fala, olha, você acha que um deputado ganha muito? Então vai ser candidato, se eleger, você vai ganhar o que o deputado ganha. Quer dizer, na verdade, nós não queremos resolver o nosso problema individual. Nós temos, quando assumimos um compromisso, resolver o problema da comunidade. Né? Porque é muito cômodo. Ou estou errado, Renata? Né? Tá certo. Muita gente foi fazer inscrição porque querem ser conselheiros. Não, Paulo. Já acabou de falar que não. Infelizmente, não. Infelizmente. E a carga horária, como é que funciona? A carga horária é de 40 horas semanais. Tá? Tem que cumprir esse horário. Sim, e eu vou lembrá-lo que antigamente, no pleito que está vencendo agora, em 2013 até agora, esses conselheiros, quando trabalhavam na madrugada, no sábado, no domingo ou no feriado, eles faziam como revezamento entre eles, tá? Descontando das 30 horas, porque eles só tinham 30. Entendi. E não, no seu salário não seria acrescido hora extra, adicional noturno, porque estavam à noite. E nessa nova lei 4466,
oferecida pelo CMDCA, esses conselheiros passam a ter esses direitos. Embora se ele tiver que trabalhar noturno, ele poderá ele agora vai ser ter registrado em livro próprio e receberão por esse trabalho. Quer dizer, consta o subsídio que na ele tem legislação. É agora, se ele fizer, olha, durante uma semana inteira houve várias ocorrências, o menor infrator precisou do acompanhamento do conselheiro tutelar. Fora do horário dele de trabalho, ele vai perceber por isso. Entendi. Não vai ficar na troca, só na troca. Porque, na verdade, nós precisamos de atendimento ininterrupto à população. É o que a lei federal exige. E nós conseguimos, nessa nova legislação, pleitear esse caso. Tanto é que agora, a partir de janeiro, sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, o conselho estará aberto das 9 à meio-dia. Aberto com o conselheiro lá dentro. Tem que estar lá o conselheiro. Sim. E para estar lá, eles estarão obedecendo a um revezamento, a uma escala própria, onde não pode haver regalias. Entendi. Então, é um rodízio mesmo, de todos os conselheiros. Bom, você pediu para mim te lembrar em relação às questões sociais. Isso. Né? Me explica aí, que eu também sou leigo no assunto. E às vezes a gente faz algumas críticas também por conta de algumas ligações. Liga, e você simplesmente vai no embalo, né? O cara ligou, você fala. Sim. E de repente a gente fala sem ter a consistência da informação. Às vezes a gente fica no senso comum, né, Paulo? É mais prático. Né? Assim, não tão senso comum, porque os conselheiros estavam sendo contratados como autônomos. Entendi. Então, eles pagavam aquele carnê de INSS e apenas percebiam o salário. Não tinham direito a férias, a 13º e todos os direitos sociais que um funcionário da prefeitura hoje tem. Então, ele passa a ter esses mesmos direitos. Auxílio transporte, cesta básica, convênio médico, férias remuneradas, 1/3 de férias, auxílio paternidade, licença maternidade, passam a ter todos. E eventuais gratificações criadas pelo Executivo. Todos os benefícios da lei, hoje também estão extensas ao conselheiro tutelar. Essa é uma novidade, porque eles não tinham esse direito. Eles até gozavam de férias, mas era um acordo doméstico. Bom, dentro das funções do conselheiro, que eu acho que é muito importante, inclusive foi pauta até de assuntos, porque você deve ter acompanhado, olha, aconteceu e a gente acabou evidenciando, porque um aluno acabou agredindo uma professora numa escola. Quer dizer, aí o conselheiro vai lá, quer dizer, quais são aí as ferramentas que o conselheiro tem para ou advertir esse aluno, ou falar com os pais, qual que é o real poder do conselheiro? Isso. Aqui, eu gosto de pontuar que conselho não é polícia. O conselho tutelar não é o policial da criança e do adolescente. Tá? Ele é o protetor. Então, ele deve fazer com que a legislação relacionada à criança e ao adolescente seja cumprida. Vou dar um exemplo para você. O menino brigou na escola, bateu em todo mundo. A gestora, primeiro passo, é chamar a família. Isso. Porque a tutela do conselho vem depois da família. Essa criança tem pai, essa criança tem mãe. Então, as primeiras pessoas que responderão pelos atos dessa criança e desse adolescente... É os pais. É óbvio que é o pai. Tá. A gestora chamou, conversou, a criança acabou reiterando. Faz de novo a arte. A gestora pode acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar vem ou lá dentro das instalações do conselho tutelar, dentro da escola, conversar com essa família e proceder aos encaminhamentos. Que, assim, a função principal de um conselheiro é requisitar serviços. Entendi. Entendeu? Bom, então, assim, ele não tem poder punitivo. Ele vai punir, ele vai advertir. Não, ele vai encaminhar. Ministério Público, Secretaria da Criança, psicóloga, fono, Fundação Casa. Às vezes, a criança precisa, porque ela está mexendo com droga, então ela precisa fazer um tratamento antidrogas. Ela vai fazer, o Conselho Tutelar vai fazer esses encaminhamentos e vai cobrar se esses encaminhamentos estão andando, se eles estão tendo prosseguimento. Tem duas questões que eu preciso ser pontuais, né, por conta até das pessoas que querem se inscrever e serem conselheiros tutelar, mas eu quero só tirar uma dúvida em relação até ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, essa semana, o Thiago Gardinali também abordou o tema no programa Em Cima do Fato, estava com duas conselheiras falando, e o conselheiro tutelar hoje, ele acabou virando o grande vilão
da história. Por Isso. quê? Porque existe um estatuto, como você mesmo disse, o conselheiro ele é protetivo e não punitivo, vamos dizer assim, né? Aí tem o estatuto. O pai, alguns são violentos, outros não. Vai fazer um chamamento de atenção um pouco mais rígido. Olha, pai, eu tenho aqui o estatuto da criança, se você falar, eu vou no conselheiro tutelar e o conselho vai tirar a guarda dos filhos. Quer dizer, acabou virando. Não, então o conselheiro acaba sobrepondo ao poder, ao pátrio poder, como a gente diz, né, na linguagem jurídica, e acaba dando uma força para o conselheiro e para o próprio adolescente, que tem a intenção de praticar alguma coisa errada. Eu vou fazer, mas se o meu pai me corrigir, eu vou no conselho e o conselho me protege. Não, Paulo, não é bem assim. Primeiro, a legislação ela já vem sendo corrigida há mais ou menos uns 24 meses com relação ao pátrio poder. Nós não temos mais pátrio poder, nós temos poder familiar. Porque pátrio tem